Olá, está no ar pela TVA e pela Rádio AL Online, veículos de comunicação do Parlamento Catarinense, mais um programa Parlamento Debate. E esta semana falando sobre as mudanças no Código de Processo Penal. Como você já sabe, já foi amplamente noticiado, desde o último dia 4, essas mudanças no Código de Processo Penal estão em vigor. E nós reunimos aqui operadores do direito, e também legislador, que também é operador de direito, que é delegado de polícia, para a gente discutir esta questão. As reformulações no Código do Processo Penal. Estão conosco o deputado Maurício Skudlark, ele que é do PSDB, como eu falei, delegado de polícia, e advogado de formação. Também conosco a doutora Andréia Regis Vaz, ela que é juíza da Vara Criminal do município de Itapema. Ainda o doutor Valdir Mendes, ele que é advogado criminalista e ele preside a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina. Ainda conosco o doutor Onofre José Carvalho Agostini, que é promotor de justiça e coordena o Centro de Apoio Operacional Criminal no Ministério Público do nosso estado. E também o doutor Paulo Ricardo Bruschi, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Senhores, também a juíza André, muito obrigada pela presença. Estamos aqui com mais alta representação do nosso estado para a gente falar para os catarinenses, explicar um pouco mais o que vem a ser realmente, o que são essas mudanças e os reflexos na nossa sociedade. Deputado, como aqui é anfitrião nesse nosso debate, porque é da Casa do Parlamento Catarinense, inclusive, durante essa semana, o senhor fez críticas a essas mudanças. Vamos começar falando sobre elas. O que o senhor não concorda com essa mudança? Bem, queria agradecer aí a oportunidade, saudar todos esses juristas aí, a doutora Andréia, o doutor Onofre, o doutor Valdir, o doutor Paulo. Para mim é uma alegria estar num grupo tão seleto aí de pessoas que conhecem do direito, especialmente do dia a dia. Nós tivemos duas mudanças na legislação, até me manifestei essa semana na tribuna da Assembleia, que é a Lei 12.403 e a 12.433, que entrou em vigor dia 29, já que não havia vacatio legis ali nessa lei. Então, elogiei uma e critiquei a outra. Como delegado de polícia, acompanhando o sofrimento, as pessoas que são vítimas de crime, a dificuldade que você tem de encarcerar pela legislação brasileira hoje, os responsáveis pela criminalidade, é contrário a qualquer lei que venha a dificultar a ação da justiça. Pode não dificultar, porque vai depender, claro, da discricionariedade de cada juiz na aplicação da lei. Mas ele tem alguns requisitos que tem que cumprir. O delegado de polícia tem que arbitrar a fiança, senão vai caracterizar abuso de autoridade, se ele não liberar dentro dos novos ditames da lei. Então, entendo que essa lei 12.403, pelo momento que nós vivemos, pela questão da criminalidade, pela sociedade sendo vítima dos criminosos, pelo cidadão dizendo, mas levaram na delegacia e já soltaram. Antes era, não, polícia militar prende e a civil solta. Não é a legislação que obriga que a lei seja cumprida daquela maneira. Então, eu tenho, assim, a minha resistência a essa lei em tudo que dificulte a tirar de circulação autores de crimes. Eu acho que quanto mais rigorosa a legislação, nós citamos a nível de mundo aí o tolerância zero em Nova York, então quanto mais rigor nos pequenos problemas, mais você vai corrigir a sociedade. E a 12.433, que já é para o apenado, que ela trata da remissão, ou seja, da diminuição da pena para aquele preso que trabalhar ou estudar. Então, essa eu sou altamente favorável, porque ele está preso, está cumprindo a lei. Se ele não quer trabalhar ou não quer estudar, ele não quer reduzir a pena, ele não está disposto a voltar melhor para o convívio social. Okay. E aquele que quer trabalhar e quer estudar, é bom. Então, tivemos duas legislações. Duas alterações. E, quanto à maior liberalidade, eu sou contrário.
Doutora Andréia Regis Vaz, juíza da Vara Criminal de Itapema, sua opinião a respeito destas mudanças, dessas leis, conforme o deputado já se referiu, que estão dando, queremos ou não, uma sensação de insegurança, de impunidade maior no nosso país a todos nós, cidadãos. Bem, inicialmente, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, Maria Helena. Eu acho que eu faço minhas as palavras do deputado. Eu acho que a sensação que se tem, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho lido, realmente é essa de... Já existe essa sensação de impunidade na sociedade de um modo geral. Quantas vezes a gente vê na televisão, quando se fala, aconteceu crime tal e ninguém foi preso. Eu mesmo em casa digo, mas por que tem que ser preso alguém? Primeiro tem que investigar, tem que saber, não pode só essa cultura de prender. Mas realmente está uma sensação de insegurança muito grande. E a ideia que se está passando agora, que não deixa de ser, e está certo também, é que está difícil de prender. Então, muitas vezes, tem crimes graves que o que a sociedade quer e precisa mesmo? A segregação, retirar do convívio da sociedade aquela pessoa. E está mais difícil agora. Eu tenho muito medo que essa lei gere essa sensação de impunidade. No mais, ela está tornando efetivo aquilo que já se diz na Constituição. A prisão, ela é a exceção. A regra é ficar solto. Isso é o nosso preceito constitucional. Então, eu vejo assim, por um lado, nós temos que cumprir a Constituição, ao juiz tem que ser aplicada a lei, ele tem que aplicar a lei. Então, muitas vezes se pergunta por que o juiz fez isso? Porque está na lei, porque o juiz não é ele que vai legislar. Mas, por outro lado, eu sinto muito de várias pessoas que eu convivo, não só do meio jurídico, mas principalmente do leigo. Por quê? Por que aconteceu dessa forma? Por que solta? Por que prende? E outro ponto da lei, assim, que eu acho, aí é uma coisa bem pessoal, bem minha, eu nunca fui muito partidária da fiança, porque eu acho que a fiança, ela separa pela condição econômica da pessoa que vai presa. Então parece assim, eu posso pagar, eu compro minha liberdade. Então, é claro, tem que garantir todos os direitos de quem está preso, eu acho que tem que garantir mesmo. Só que eu estou com medo que a lei gere a sensação ainda mais de insegurança à população que já está tão atemorizada. As considerações iniciais também do Dr. Valdir Mendes, advogado criminalista que preside a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina. As mudanças, na sua opinião? A apresentadora, Maria Helena, e cumprimentar os demais membros da mesa. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos vocês, principalmente estarmos aqui na presença de pessoas tão consideradas nesse tipo de conhecimento, que é, vamos dizer, uma segurança, né? Eu penso de uma maneira adversa, com todo respeito, embora haja aquela colocação, todos os advogados criminalistas pensam ao contrário do que foi imposto na nova lei. Eu penso ao contrário por quê? Há que se fazer um ponto de interrogação. Por que foi criada essa nova lei? A princípio seria para diminuir a superlotação nos presídios. Penso eu que essa seria a matéria principal. Isso parece que todos concordam. É verdade, eu acho que é uma menção. Pelas expressões. Todos concordam. Se essa é a ideia central, é porque nós precisamos acabar com a crise no sistema prisional brasileiro. Porque concordo com o doutor André, essa sensação de impunidade. Mas não adianta só nós prendermos e dentro das unidades prisionais nós criarmos as pessoas mais criminosas do que elas são. Nós precisamos sim diminuir a superlotação das unidades prisionais. Se o governo não tem capacidade para chegar a esse ponto, ele foi pelo outro caminho criando essa nova lei. É isso que é o que está acontecendo no dia de hoje. Agora, a lei não é que vai acontecer impunidade, não é que os juízes vão soltar, as juízas também vão soltar. Não, haverá uma observação na lei, a pessoa não pode ser reincidente, o juiz tem que analisar as provas, tem que ver se aquela pessoa vai fundamentar, se tem direito a retornar para a sociedade com liberdade, através de uma medida cautelar, ou não. E os juízes de direito são pessoas muito sedimentadas, muito centradas nas suas colocações. Vão fundamentar e vão liberar ou não vão liberar. Eu penso que não mudou nada. As medidas cautelares estão aí. A única diferença é que a lei atinge agora os crimes até 4 anos, de tipificação penal com penalidade até 4 anos. Fora isso, é quase a mesma mesmice. Solta ou prende ou aplica-se uma medida cautelar. Esse é o meu pensamento. Doutor Onofre Agostini Filho, se me permite chamá-lo assim, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de Santa Catarina. Sua opinião? Bem, eu inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade também de estar participando aqui na Casa do Povo e com essa mesa tão recheadas de pessoas importantes e com conhecimento sobre a matéria. O primeiro lugar que eu
que é a impressão que eu tenho da nova lei, é justamente a oportunidade que se perdeu já de conceitualmente arrumar o título 9º do Código de Processo Penal. Porque quando se inseriu medidas cautelares no título 9º, que tratava da prisão e da liberdade provisória. Ora, provisória é a prisão, a liberdade é a regra. E não se corrigiu isso, continuou da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Então, nessa conceituação inicial, já deu para perceber que a preocupação do legislador era a inserção de medidas cautelares dentro do título 9º do Código de Processo Penal. Ponto. O segundo aspecto, e aí entra a importância dessa conversa, dessa mesa redonda, triangular, na casa do povo, é trazer algumas explicações para a população. Essa semana eu participei de algumas entrevistas em relação a questionamentos que me foram feitos em relação à nova lei. O que a população está compreendendo é de que agora as portas dos presídios e das penitenciárias serão abertas e todos os presos, com base na nova lei, serão colocados em liberdade. Isso é uma falácia, é errôneo se pensar. Nós estamos tratando agora de uma lei que inseriu medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva. Significa dizer prisão antes de condenação. Então, antes do processo receber a sua sentença final, definitiva. Nesse contexto, nós temos, na realidade do dia a dia, antes dessa lei, eram duas possibilidades que o juiz ou magistrado tinha ao receber um inquérito policial ou uma investigação, ou dentro de uma investigação. Era ou o acusado indiciado responde solto, ou ele decreta a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, para garantia da instrução processual, né, para garantia da lei, da aplicação da lei penal. Hoje não, essa lei veio trazer uma nova opção ao magistrado. Não significa dizer que ela venha retirar da esfera do Código de Processo Penal o instituto da prisão preventiva. O terceiro tópico, e é importante salientar, eu até discordo um pouquinho da doutora Andréia, eu acho que a lei trouxe uma revitalização de um instituto que estava subutilizado, ultrapassado. Subutilizado porque estava de pouca eficácia. De pouca eficácia porque o delegado de polícia, no momento em que podia arbitrar fiança, ele só podia fazê-lo nos crimes punidos com prisão simples ou detenção. Esses crimes punidos com prisão simples e detenção são aqueles crimes do Juizado Especial Criminal. Já nem inquérito mais são. Nem inquérito mais são apurados por inquérito policial, são tudo por termos circunstanciados. Então, foi massacrado o Instituto da Fiança. Agora não. A nova lei traz a fiança revigorada. Tanto valores alterados. Muito alterados, consideravelmente alterados. De 1 a 100 salários mínimos no primeiro momento, conforme a pena. Vai até 200, podendo o delegado aumentar até 1.000. Então, eu só receio, e aí eu concordo com a doutora Andréia, é uma ferramenta importante à disposição da autoridade que preside o inquérito. Vai da habilidade da autoridade, aplicação, a fixação. Nós não podemos criar uma aplicação de fiança igual para pessoas de condições econômicas financeiras diferentes. Então nós precisamos, vai da sensibilidade da autoridade policial poder fazer esse filtro. E é aquele negócio, a partir do momento que começa a pegar no bolso, se for inocente, a fiança é devolvida. Se for culpado, a fiança vai reverter em favor da vítima. Doutor Paulo Ricardo Bruschi, presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. A sua opinião para a gente introduzir literalmente esse nosso debate. Primeiro, eu queria deixar claro que é um prazer muito grande estar aqui e poder compartilhar com as pessoas tão ilustres o sentimento advindo a nós, operadores do direito, e à sociedade em decorrência dessa nova legislação. E, como bem lembrou o doutor Onofre, poder esclarecer à própria sociedade alguns pontos que restam obscuros em razão do início dessa nova legislação no seio social. Difícil, depois de tantos assuntos mencionados, numa introdução tão longa feita pelos colegas, apontar algumas divergências ou falhas nessa fala inicial
com relação à nova lei. De qualquer forma, eu acredito que a nova lei também, embora ela veio para sedimentar a regra de que a Constituição fala em liberdade como regra e prisão como exceção, e aí muito bem lembrado pelo Dr. Onofre, onde deveria se tratar da prisão provisória e não liberdade provisória, tá? Mas ela, a meu sentir, cometeu alguns equívocos também nessa lei. A questão da fiança, bem lembrado também, ela vem para garantir uma eventual condenação e uma eventual reparação à vítima, que essa é a parte importante dessa fiança, mas ela, evidentemente, dentro dessa inicial observação, crimes até 4 anos, com pena máxima até 4 anos, fica abolida a prisão preventiva como regra. Então, o cidadão que comete qualquer ato criminoso com crimes punidos até 4 anos, embora toda a legislação já preveja essa possibilidade de mesmo condenado, não ser recolhido à prisão, isso evidencia um fato que me parece muito importante. Como o Estado não está tendo capacidade para gerenciar a superpopulação carcerária, como o Estado não está conseguindo resolver, solucionar esse problema, por vias transversas, ele cria legislações cada vez mais brandas para aqueles que cometem atos criminosos. E uma hipótese que eu sinto que houve uma falha na legislação, que ela não diferenciou a prisão em flagrante da prisão preventiva. A prisão em flagrante, ela traz uma verossimilhança, uma certeza maior da prática daquele ato criminoso. Ela não necessariamente diz que aquele ato praticado é um ato criminoso, mas ela traz uma verossimilhança maior. E, portanto, mesmo com essa verossimilhança, o juiz não vai mais poder manter o praticante desse ato criminoso preso somente por esse fato. Ele vai ter que analisar se a hipótese de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, perpassar por todas as medidas cautelares. Se nenhuma delas for aplicável, somente então partir para uma prisão preventiva. E isso tem-se que deixar claro que não é só nos crimes de até 4 anos de pena máxima. Nos demais crimes também, inclusive nos crimes hediondos. Qualquer crime cometido, e essa me parece a grande modificação, qualquer crime cometido, mesmo em flagrante delito, terá que haver a conversão em prisão preventiva, se existirem os elementos que autorizem a decretação da prisão preventiva. Caso contrário, mesmo num crime hediondo, o réu se livrará solto, responderá ao processo de liberdade. E é aí onde se fala, e aí se fala erroneamente, a meu sentir, na questão da impunidade, aumento da impunidade, não. O doutor Onofre deixou bem claro, não tem nada de impunidade porque a regra é a liberdade. Se comprovada a prática do crime, condenado, com trânsito em julgado, ele vai ser recolhido à prisão, sim. Mas para a sociedade, para ela compreender, como dizia o doutor Maurício, a polícia militar prende, a polícia civil solta. Nós temos, o nosso entrave é um pouco maior. Diz-se costumeiramente, a polícia prende, o juiz solta, quando na verdade o juiz tem que cumprir a legislação. E a legislação diz que o cidadão que furtou, e se fala muito no que furta um tubo de shampoo no mercado, mas tem aquele que furta bicicleta, que foi difícil para alguém comprar, tem aquele que furta um automóvel, que é mais caro, mas também vai passar pelas mesmas regras. Se não tiver razões para decretar a prisão preventiva, ele vai ser pego em flagrante e vai ser posto em liberdade de pronto. Então, isso traz essa preocupação. E bastante preocupação, a gente grava esse debate que vai ao ar, que as pessoas estão nos assistindo nesse sábado, nós gravamos na última quinta-feira, e nesse dia mesmo, em Joinville, já tivemos os primeiros casos de pessoas que tiveram que ser soltas em função já das novas regras do novo Código Processual Civil. Um acusado de roubo e outro de crime sexual. E para nós, população, realmente é algo bastante preocupante. Um crime sexual é leve? É, porque a gente analisa muito. Hoje ainda, felizmente, nós temos o Judiciário, o Ministério Público mais próximo da sociedade. Eu lembro,
uns anos atrás, lá 30 anos, quando eu comecei como delegado de polícia em São Miguel do Oeste, o juiz, o promotor não ia no campo de futebol, mantinha uma certa distância. Hoje nós vemos que há essa convivência, o juiz está no mercado, está na academia, convive, o juiz e o promotor. E eu falo mais dessa experiência, como o Dr. Paulo falou, do dia a dia ali. Porque quando você está na delegacia e alguém foi pego em flagrante, roubando um veículo, uma residência, os moradores ajudaram a prender, vêm com a polícia na delegacia e dão o depoimento e dizem ele vai ficar quanto tempo preso? Não, eu vou ter que arbitrar fiança, ele vai ser liberado. O cidadão enlouquece, claro. Né? Porque a sociedade não aceita. Então, tecnicamente, você analisando o processo, nós falamos, o princípio é a liberdade e tal, mas o cidadão no dia a dia que é vítima quer da segurança. criminalidade, quer segurança. Quer segurança. Ele não, mas ele até prova em contrário é inocente, mas como que é inocente se nós pegamos ele ali em flagrante? Não, mas tem que instruir o processo, ouvir as testemunhas e depois, se ele for absolvido por uma falha técnica E vamos torcer que nesse período ele não cometa mais e mais e mais. Se me permite, deputado, se me permite. Então, às vezes a própria sociedade, eu penso, com todo respeito à sociedade, que eu faço parte da sociedade, todos nós fazemos parte da sociedade, mas eu penso que a sociedade, por vezes, ela peca muito no sentido de fazer, ela faz as críticas fundamentais, construtivas e tal. Mas na hora que o cidadão sai de uma cadeia, cumpriu a sua pena, ela fecha as portas, principalmente os empresários. Né? E o CNJ, inclusive, já fez a publicidade muito forte em cima disso, né? Aconselhando, dizendo, vocês têm que abrir as portas, têm que deixar as pessoas, né, trabalhar, por aí vai. E não acontece isso. O cidadão sai da cadeia, ele vai fazer um cadastro, colocou, foi condenado? Foi. Joga no lixo e pega outra pessoa para trabalhar. Isso é lamentável. Me permite eu também me excluir na sua manifestação, e eu acho correto, isso realmente acontece. Mas nós temos sempre que considerar que dessa vez, e eu não costumo ficar culpando ninguém pelos problemas que acontecem, mas essa questão é um problema de Estado, efetivamente. Nós sabemos que a finalidade da pena não é só a de botar o cidadão preso, recolhido, mas é sim de servir de exemplo para a sociedade, porque você diz, olha, não cometa um crime, você vai ser recolhido. Então, tem o exemplo da sociedade, tem o castigo, sim, para esse cidadão que cometeu o ato equivocado, mas aí entra a função do Estado, que é de reeducar esse cidadão, para depois reinseri-lo na sociedade. Mas nós estamos tendo uma falha muito grande nessa reeducação, não há reeducação. Por quê? Porque o nosso sistema prisional hoje está falho. Costuma-se dizer que, ao contrário, é uma escola para fazer nós temos uma das leis de execuções penais, se não a melhor do mundo, uma das melhores do mundo. Isso tem que ficar bem claro para a sociedade. A nossa lei de execuções penais é ótima, só que ela não é implementada. Nós não geramos condições para que haja o implemento daquelas determinações existentes na lei de execuções penais. E isso faz com que, como consequência, não se consiga recuperar o indivíduo que chegue lá. E, costumeiramente, se ouve, entra ladrão de galinha, sai formado em ladrão de banco. Mas isso é falha do sistema e nós temos que assumir que é a falha do sistema e, por isso, nós não podemos transferir para a própria sociedade quando o sistema está falho. Vamos corrigir o sistema, corrigir, que é a obrigação do Estado em corrigir esse sistema, de reeducar, de dar condições para que ele se recolha naquele estabelecimento penal e repense o ato que praticou e diga, olha, eu quero sair daqui com uma vida melhor, mas que ele tenha condições, que se dê condições lá dentro para que ele tenha essa vida melhor. E aí sim, aí nós podemos cobrar da sociedade. Me permite uma observação? Na verdade, é mais um atestado de burrice do Estado. Então, se o Estado, através do seu Código de Processo Penal, que implementa a legislação penal, não tem condição de ressocializar, não tem condição de manter um preso em cárcere digno, ele solta. A solução é soltar. A solução é soltar. E a sociedade, as medidas cautelares vão funcionar se o Estado não fiscalizar? Não funciona também.
Nós vamos partir numa legislação, a nossa legislação penal hoje... Algumas delas vão funcionar, que estão diretamente ligadas ao Ministério Público, à delegacia e ao magistrado. Mas outras não. Vamos continuar naquela velha situação, dando soco em ponta de faca. A pessoa, a vítima de um crime, ela não quer saber disso. Não, ela quer o bandido preso. A população fica refém. É uma posição até pessoal. Nós não temos uma consciência de política criminal a nível de legislação federal. O que se tem são modelos casuístas de leis que em um determinado momento, abrangendo um determinado episódio, são elaboradas para resolver como se fossem leis salvadoras da pátria. E nós não temos uma doutrina de direito processual criminal, de direito penal. O que nós temos são leis colocadas para a população como salvadoras da pátria em determinado momento que assim o exige. Por exemplo, nós estamos com uma falha, um completo curto-circuito, um caos no sistema penitenciário nacional. Então, para resolver o sistema penitenciário nacional, nós começamos agora com leis alternativas. Quando, na verdade, seria se aplicar efetivamente a lei de execução penal. A lei já existe, né? A lei já existe. Você tem que dar instrumentos para que essa lei funcione. Eu discordo um pouquinho com relação à lei de execução penal, porque o modelo nosso é modelo meritório. E eu entendo hoje que o certo, é a posição pessoal minha, não do Centro de Apoio à Operação Criminal, mas eu acho que nosso sistema de pena, se foi condenado a 12 anos, no mínimo a metade ele já tem que cumprir no fechado. O meritório é a partir de metade do cumprimento da pena. Cumpriu metade da pena, ele começa a ser levado ao meritório. Você pode dificultar a condenação, tudo bem, agora os condenados terão que ficar. A pena inteira. Doutor, acho que é bom nós dar uma explicadinha para o telespectador, porque ele não compreende direito essa questão do meritório e tal. A gente pode pegar o exemplo de casos recentes que ocuparam a mídia. Eu vou tentar, já estão saindo eu quero a ajuda dos senhores, mas na verdade o que eu quero tentar explicar, o que o doutor Onofre mencionou, é que hoje o nosso sistema, ele tem, de acordo com a pena aplicada, ele inicia ou no regime fechado, ou no regime semiaberto, ou no próprio regime aberto. E quando ele inicia o regime fechado, com o cumprimento de parte, ele já pode progredir para outro regime. Por exemplo, do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Então, mesmo que ele não tenha cumprido metade da pena, que é onde o doutor Onofre mencionou, ele fica pouco tempo dentro do estabelecimento penal e já retorna à sociedade. Por mais hediondo que seja esse crime. E se me permitem, eu vou emendar um outro assunto que também é correlato, e até para a opinião dos colegas. Nós temos hoje duas correntes que discutem o sistema prisional. É a corrente dos tradicionalistas, digamos assim, não, é prisão e acabou-se, e a corrente chamada dos garantistas, dos minimalistas, que entende que a prisão é a última das últimas hipóteses. Né? Agora, eu vou respeitar sempre, e aqui também vou ressalvar, como o doutor Onofre ressalvou, eu vou dar a minha opinião pessoal. Né? A impressão que eu tenho é que se está privilegiando o individual em detrimento do coletivo. Exato. Os direitos humanos devem ser observados, sim, sempre. Mas aquele cidadão que cometeu um ato criminoso, ele cometeu um ato contra a sociedade. Então não está recolhido ou presta a ser recolhido de alguma forma porque ele não fez nada, alguma coisa ele cometeu. Então o que se faz? Não, ele tem que ter todos os direitos, todas as garantias, sim. E a sociedade? Como é que fica? Então, me parece que tem que se privilegiar o direito, sim, desse cidadão que cometeu um ato, que todos nós estamos livres a cometer algum equívoco. Tá? Agora, temos que observar também a sociedade. Nós sabemos que quando dois direitos constitucionais se embatem, tem que buscar, dentro dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, aquele que se sobrepõe. Entre o bandido e a vítima não há dúvida, né? Até interessante essa colocação, o doutor Paulo estava falando, eu estava pensando uma notícia que eu li hoje de manhã ainda. No Brasil, como é difícil para a população entender, e assim a posição do magistrado, aí sempre passa até pelo ruim da história. Uma prisão de 6 anos, foi condenado a 6 anos regime semiaberto. É o que está na lei, 6 anos semiaberto, crime não hediondo, a pessoa cumpre 9 meses de pena.
é isso que cumpre. Porque com 1/6 progride, mas já cabe remissão. Então, quer dizer, são 9 meses de pena. Então, de prisão, vamos colocar. Exatamente, de prisão, prisão. Uhum. Então, isso dá uma sensação, isso que eu falei talvez erroneamente antes, de impunidade, não é essa sensação de insegurança que dá para todo mundo. Insegurança em razão de uma suposta impunidade na interpretação de Eu queria fazer uma colocação para o doutor Valdir. Eu concordo com o senhor, doutor Valdir, que eu também acho que a lei não mudou muita coisa nesse sentido que teve prisão em flagrante, o que o juiz tem que fazer? Ou decreta preventiva, ou tem que relaxar o flagrante. E na prática já era o que acontecia, tem que verificar as condições ou não. O medo que eu tenho da lei é exatamente nesses casos dos crimes até 4 anos com a não dá de manter preso, que aí é até uma questão também minha política criminal. Muitos casos eu já notei assim, vou deixar preso alguns dias. Não é deixar preso, a pessoa deixa preso 4, 5 dias, que tem um bom efeito pedagógico, se o réu é primário. Não, susto. Um susto. Um crime assim leve, um estelionato, não vamos falar, estelionato está nos 4 anos, tá. A professora também deve, tem que ver, estelionato está nos 5, né? Tem que pensar. Não posso falar. Isso é melhor do que a própria condenação. Mas eu tenho que fazer uma interferência, me perdoe, eu vou estar sendo incisivo aqui. Sentença de juízes que já, inclusive, colocou em caráter pedagógico. Mas nós estamos tendo uma... E isso, em razão de todo esse sistema, desses problemas que não são resolvidos, nós estamos tendo uma inversão de valores. Nós estamos falando, e agora foi um deslize, eu sei, mas nós estamos... Crimes leves, assim, um estelionato. Ah, pois é. Não! Mas é não o que tem o nada doutor de Paulo leve, é um atentado contra a Porque eu sociedade. falei aqui no furto, exemplo né? de Joinville, um crime sexual. Uma bicicleta que seja furtada da pessoa que não tem... Se furtar o carro de qualquer um de nós, se furtar a bicicleta daquele que só tem aquela bicicleta, pena máxima de 4 anos. Crime médio. Agora, observando, se me permite, colega, outras coisas da lei também têm que ser observadas e até então ninguém discute na sociedade, né? Por exemplo, a prisão domiciliar, o que é que vossas excelências pensam a respeito da prisão domiciliar? São as prisões especiais? É isso? A prisão domiciliar trazida pela nova lei, ela é mais, o Instituto da Prisão Domiciliar que ela traz para presos respondendo o processo ou em investigação, ela é mais gravosa do que a própria prisão domiciliar para preso em definitivo da lei de execução penal. Começa pela idade. A nova lei trata de acima de 80 anos. A lei de execução penal é de 70 anos. Quem seja imprescindível para menor de 6 anos. A lei da execução penal é que tenha filhos menores. Aí eu pergunto assim, quem tem então filho de 7 anos acima de 6 anos, aí não é imprescindível. Houve uma comarca aí, que eu não lembro agora o local, houve um monitoramento de 10 presos de prisão domiciliar. Mas um monitoramento sem comunicar que o preso estava sendo monitorado. Um cumpria a prisão domiciliar. Em razão dessa fiscalização, doutor? Porque o Estado não tem como... Não tem estrutura para isso. Não tem estrutura para... Com as pulseiras, tornozeleira, até as aí vai ficar mais fácil. O que se tem dito é que é uma fiscalização negativa, né? Quer dizer, você tem essas determinações, lhe foram passadas. Agora, fica ciente que se porventura te pegarem descumprindo, ou te pegarem for espego descumprindo, a consequência é grave. Então, não há uma fiscalização efetiva, há uma fiscalização negativa. Eu chamo, os senhores juízes podem determinar, então, que no caso de uma necessidade, haja esse monitoramento eletrônico, essa utilização dessas Essa é uma das medidas previstas. Uma é o monitoramento eletrônico, outra, essa bem lembrada, com a prisão domiciliar, pelo doutor Valdir. Tem outras medidas, são um elenco, são 9 medidas ali, mas na prisão domiciliar são 4, né? 4 possibilidades. E, na verdade, os doutrinadores defendem 11 medidas. De qualquer sorte, são medidas que vêm para evitar que se mantenha o preso, o acusado, digamos assim, preso prematuramente. E nós concordamos, acho que devemos sim evitar uma prisão prolongada, uma prisão prematura. Mas existem casos que há necessidade de se manter preso até por uma resposta da sociedade, que isso não está sendo observado. Observa-se muito o direito do preso, e acho que deve ser observado,
mas se esquece do direito da sociedade. Esse novo código, ele acaba com as prisões especiais? Não. Tanto que a prisão, nós estamos tratando da prisão preventiva do Código de Processo Penal. A prisão provisória da Lei 7.960, para aqueles crimes hediondos, ela continua, aquela 5+5. Ela continua, o Instituto da Prisão Provisória continua em vigor. Nós estamos tratando da prisão preventiva, de quem está respondendo o processo ou investigação. Inclusive, no caso de Joinville, que você, Maria Helena, citou, pela pena, não caberia a prisão preventiva. O roubo e o crime sexual, contra a dignidade sexual. Só que eu não sei os outros requisitos que o magistrado observou no caso para não ter concedido a preventiva. Então, é difícil você chegar e dizer, mas em determinada situação foi solto. Então, é um conjunto de situações que você precisa avaliar o que levou essa soltura. Né? Mas a crítica que se faz, doutor Onofre, é que, mesmo sendo crimes em que caiba, que seja possível a aplicação da prisão preventiva, se for primário, não tiver registro de antecedentes ruins, tiver residência fixa, independentemente, não estiver presentes os requisitos do 312, que são aqueles motivos que enseja a prisão preventiva, ele não fica. Então tem que ficar ele vai receber uma cautelar. Tem que ficar claro isso. Será uma medida cautelar, ou 2, ou 3, ou 11 medidas cautelares, mas são as medidas com que vão ser aplicadas e não a prisão. O próprio efeito da sentença penal condenatória, a lei alterou aquele preso que já respondeu o processo preso, ao momento que ele recebe a sentença penal condenatória, o magistrado que antes só se referia à permanência dele na prisão em que se encontra, tendo em vista o efeito da condenação, agora vai ter que fundamentar por que ele permanece preso. Na sentença condenatória de novo. E não vai bastar dizer persiste os motivos da prisão preventiva. Vai ter que fundamentar novamente. Porque já transcorreu... Ele tem que fundamentar. Porque o simples menção de como efeito de sentença penal condenatória não é suficiente para manter. E essa lei é constitucional? Não, a lei é constitucional. Porque o que pode ser... O que se discute é o seguinte, a lei é constitucional? A lei é constitucional. Você está falando de obedeceu todo um trâmite. Agora, o que se discute às vezes são institutos trazidos pela lei que podem ser conflitantes e gerar inconstitucionalidade. Nós temos 5 minutos. Acho que 4 agora, né? Então, rapidinho, eu gostaria, para a gente encerrar, com certeza nós vamos voltar a esse tema. Espero contar com os senhores e também com a juíza Andréia aqui para a gente conversar mais um pouco a respeito disso. Mas, rapidamente, começar com o doutor Paulo. O que se esperar dessa lei? E o que nós, sociedade, podemos nos mobilizar nesse sentido? Eu queria apenas alertar a sociedade que a magistratura, assim como o Ministério Público, a Polícia Civil, Militar, irá cumprir a legislação. Nossa obrigação, a obrigação de todo magistrado, como garantidor das leis, dos princípios republicanos, dos princípios constitucionais, ele vai sim aplicar essa legislação. E então, que a sociedade não entenda que a polícia prende, o juiz solta, porque o juiz quer soltar. O juiz solta porque ele segue uma determinada legislação. E essa é uma legislação que está posta aí. A minha crítica da superlotação dos presídios irresolvida, resolvida por vias transversas, através de flexibilização da prisão, a meu sentir continua, mas de qualquer forma os magistrados terão que aplicar a legislação. Então, se a sociedade entender que a magistratura, nesse ponto, culpa nenhuma tem, a não ser a de aplicar a legislação. Eu gostaria que isso ficasse bem claro, explicitado. Né? Doutor Onofre. E agradecer, agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos. E dizer que estamos sempre à disposição. Doutor Onofre. Bem, o Ministério Público está preocupado, está cioso das suas funções, das suas obrigações constitucionais e operante. Eu tenho consultado os promotores criminais do nosso Estado
E nos casos em que for necessária a prisão, o Ministério Público vai requerer a prisão e batalhar para que essa prisão seja efetivada. Como sociedade, eu agradeço. Com relação à lei, a jurisprudência, conforme foram surgindo os casos e as análises do Tribunal de Justiça, e a participação do Judiciário é fundamental, é que não vai nos dizer, vai nos trazer a efetividade disso tudo. Ok. Doutor Valdir. Eu quero dizer aos telespectadores, de modo geral, inclusive aos advogados criminalistas, que nós temos feito reuniões periódicas nesse sentido, a respeito dessa nova lei, e que nós temos observado um respeito muito grande e podermos levar aos nossos clientes aquela responsabilidade, que a lei não é assim como se está sendo comentada. Tem que haver o direito para poder conseguir a liberdade, e o direito é respeito à sociedade. Esse direito de liberdade tem que ser muito, muito, muito fiel ao respeito das normas da sociedade. E que os advogados procurem alertar os seus clientes, do modo geral, de que forma levar isso ao Poder Judiciário para apreciação dos promotores, dos juízes de direito, que a sociedade tem que ser respeitada. Muito obrigado pela participação, obrigado por estar junto com os senhores. Doutora Andréia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Só tenho a dizer que vamos aplicar a lei, sempre procurando garantir todos os direitos do preso, que tem que ser respeitados, a Constituição exige, e também dentro do que a Constituição também determina, a segurança da sociedade. A própria preventiva já só tem que decretar quando está a ordem pública ameaçada. Deputado Maurício Sklark, na sociedade, pelo menos, e no parlamento, o espaço para que se discuta, como estamos fazendo aqui, essas questões que dizem respeito a todos nós. Exatamente, Maria Helena. É uma satisfação participar desse debate. Nós ficamos felizes de ver hoje o Poder Judiciário, o Ministério Público, sensível às causas da sociedade, ao que a sociedade espera. Porque muitas vezes é o que a gente comenta, a lei fria, né? A letra morta da lei lá é diferente, está escrito aqui. Mas o juiz hoje ele analisa o que a sociedade, o que a comunidade está sentindo, a gravidade do ato praticado. Então a nossa esperança é que na omissão do Estado como um todo, União, Estado, e na questão prisional, porque não pode cumprir certa... Quando nossos presídios estão superlotados, o que vamos fazer? Não, vamos ver o que dá para liberar. Cada vez se faz uma lei para liberar um pouquinho mais. Mas que a atuação do juiz, promotor, dos próprios advogados, vai fazer com que essa lei seja, esperamos, melhor aplicada em prol da sociedade. Muito obrigada a todos pela participação e obrigada a todo o telespectador e ouvinte também da Rádio AL que nos acompanha toda semana. O assunto é importante e por isso a importância também de veículos de comunicação aqui do Parlamento que levam até você a discussão sobre esse tema para que você tenha a sua própria opinião. E a partir do momento que você tem a sua própria opinião, você busque melhor a garantia dos seus direitos. Muito obrigada e até o próximo Parlamento Debate.